A presente sessão e convido o senhor deputado Henrique Arantes para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Rápido e objetivo. Tem a palavra o senhor segundo secretário. Não, a leitura da ata nós vamos deixar e dispensar por conta que nós estamos em sessões remotas ainda. Só higienizar o microfone do deputado Cláudio Meirelles, nós já começamos aqui, só um minutinho. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, projeto número 2020-4887 da Governadoria veta integralmente o autor de lei número 126. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2020-4935 da Governadoria veta integralmente o autor de lei número 135. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo número 2020-5178 da Governadoria do Estado comunica as razões que subsidiaram a decisão de não deflagrar projeto de lei sobre a revisão geral anual do funcionalismo público. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Não mais a expediente. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Deputado Henrique Arantes. Presidente, eu faço aqui a devolução de processos apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento, Saúde e Promoção Social, Segurança Pública e Turismo. Perfeitamente, deputado. Deputado Iso Moreira, para apresentação de matéria. Presidente, tem um requerimento nosso aqui. A Goinfra, solicitando ao presidente Pedro Salles, lançamento da GO 110, liga São Domingos à cidade de Iaciara. Um requerimento formalizado, ok? Um abraço. Ok. Oi, deputado Paulo Trabalho. Oi. Senhor presidente Sauer, muito boa tarde a todos. Um requerimento pedindo a sinalização por placas do trecho da GO 118 que interliga a cidade de Alto Paraíso a Campos Belos, e também um requerimento pedindo aqui a reabertura do Parque Paraíso Encantado no município de Posse, na minha cidade de Posse, parque este que era um grande centro de lazer e diversão para as crianças e também para os pais, para os avós que iam ali se divertir com as crianças, passar um tempo com os netos, com os filhos. E o governador Ronaldo Caiado deixou completamente abandonado este parque, está sendo sucateado, e eu peço através desse requerimento a sua reativação, a sua manutenção, para que novamente possa trazer alegria ao nosso povo possense e às crianças da nossa cidade de Posse. Devidamente formalizado, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deputada Leda, quer apresentar a matéria? Tem a palavra a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares. Eu apresento a esta Casa de Lei, senhor presidente, um projeto de lei que dispõe sobre a acomodação em local único e identificado de produtos destinados a indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância à lactose. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a apresentação de matérias, momento oportuno para o pequeno expediente. Nós não temos nenhum orador inscrito para o deputado Cláudio Meirelles para o pequeno expediente.
Senhor presidente, senhores deputados, principalmente aqueles que estão nos assistindo pela internet, via remota. Ontem eu disse aqui do presente que o governador Ronaldo Caiado estava dando ao povo goiano, criando 3 taxas no Detran, onerando cada vez mais o bolso do trabalhador goiano. Hoje eu venho aqui comunicar novo presente que o governador está dando agora, deputada Adriana Cosse, aos servidores públicos. É o processo número 2020-5178 da governadoria, que comunica as razões que subsidiaram a decisão de não deflagrar projeto de lei sobre a revisão geral anual do funcionalismo público. Deputada Adriana, a senhora que é historicamente uma guerreira na luta dos professores e de outras categorias do serviço público. O governador, a informação que me chega é que conseguiu uma decisão judicial onde não vai cumprir a lei nos 4 anos de mandato, onde ele não vai pagar a database para ninguém. Para ninguém. Vai chegar ao conhecimento da senhora a justificativa por que ele não paga. Mas em reunião recente, e alguns prefeitos da base do governador, mais aqueles do partido dele, ele comunicou, senhores deputados, mais de 4 bilhões em caixa, que vai usar na hora certa. Ou seja, ele não tem interesse de ajudar o município. Ele só vai fazer no momento que foi importante para a reeleição dele. Ele tirou dos empresários, ele tirou do servidor público, ele tirou dos trabalhadores, e diz que o Estado está quebrado de forma mentirosa, mas comentou para os seus prefeitos que tem mais de 4 bilhões e meio em caixa, mas se nega a pagar a database dos servidores públicos. Deu agora a um pequeno número de professores para cumprir a Constituição Federal no percentual condicional dos 25% da educação. Porque se não fizesse isso, não cumpriria nem o que a lei determina. Cortou tanto que não dá conta agora de cumprir o mínimo estipulado por lei no investimento em educação. Está cumprindo com a saúde porque se sentiu na obrigação de pagar as emendas, a qual reconheço e tenho a minha deferência aos senhores deputados, por imposição de uma ordem constitucional do Estado. Então, senhores, não venha me dizer, os seus deputados puxa-sacos do governo, que o governo está quebrado. É um governo caloteiro, que deu calote no governo federal, não pagando os empréstimos, porque todos os empréstimos contraídos pelo Estado de Goiás estão sendo honrados pelo governo federal. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica e outros bancos não estão deixando de receber. Pelo contrário, o governo, que é o grande avalista, está honrando. Está honrando para que o governador junte dinheiro para gastar em sua campanha de reeleição. Servidor para ele não vale nada. E a prova está aqui, deputada Adriana. Não vai pagar database no mandato dele. Está dado o recado.
Faltou o chapéu, né, deputado? Deputado Henrique Arantes. Boa tarde a todos. Mais uma vez, também quero insistir neste assunto dito ontem aqui sobre aumento de taxas. O governador do estado, Ronaldo Caiado, manda um projeto para esta casa para aumentar o custo para que um cidadão tenha um carro, aumentando as taxas que você vai pagar no Detran, deputado Paulo, quando for transferir seu carro. A alegação do projeto é natural, dizendo que quem vai pagar a conta vão ser as empresas de emplacamento. Só que convenhamos, se você aumenta o preço do peixe para a peixaria, quem vai pagar é o consumidor final. Se você aumenta o preço da alíquota do arroz, quem vai pagar é a dona de casa, lá no final, na gôndola do supermercado. Então, se você aumenta também a taxa em cima de um imposto que é feito para emplacamento, quem vai pagar é o consumidor. É quem compra o seu carro, quem tem sua moto, quem usa seu caminhão. E esse é o presente de Natal, presidente, que o governador do estado quer dar para a população de Goiás. Eu aproveitar aqui o momento e desejar muita saúde à família de Ronaldo Caiado, que está com Covid, a sua esposa, a primeira-dama do estado, desejar melhoras para ela, para a família dele, que todos também se isolem e não peguem essa doença, mas as críticas eu não posso deixar de fazer. O governador tem que ter, ainda mais neste momento, onde as pessoas têm dificuldade financeira, o governador tem que ter compaixão. O governador tem que ter compaixão e coração com as pessoas. Não deveria aumentar mais impostos, que já pagamos demais. Impostos que as pessoas pagam nunca foi pago antes, na história da humanidade, digamos de passagem. Inclusive, eu já vi revoltas. Eu estava lendo um artigo de algo no começo do século passado, 1920, 1930, estudantes da Bélgica invadiram um castelo, sitiaram um castelo, e a polícia foi preciso entrar para tomar, e de lá eles ficaram jogando tomates na polícia para evitar que fossem tirados ali daquele castelo. E o porquê que eles fizeram isso? Porque aumentaram o imposto da cerveja. E ali a população revoltou naquele momento, toda a população universitária daquela cidade, se não me engano, Bruges, da Bélgica, fez isso. E aqui em Goiás as pessoas aumentam, os governadores, os estadistas aumentam os preços, Caiado aumenta a taxa do Detran, cria-se novas taxas, cria-se imposto de transferência de imóveis e por aí vai indo e as pessoas ficam sempre caladas. Eu acho que já passou de hora das pessoas se incomodarem com o aumento de taxas. A gente paga para que o Estado nos ofereça serviços, e esses serviços, na maior parte do tempo, são serviços falhos, são serviços incompletos. Na área da segurança pública mesmo, temos uma polícia muito competente e muito preparada, só que um efetivo muito pequeno. Todos os municípios reclamam da ausência de policiais nas suas cidades. E só é possível aumentar o número de policiais se o Estado, se o governo fizesse um concurso aí para colocar mais 1.000, 2.000 policiais e espalhar para todos os municípios do Estado. Então, o nosso imposto é mal pago, nosso imposto é mal investido. Eu tenho certeza que essa taxa do Detran não deveria aumentar. Eu manifesto aqui, o projeto chegou na casa ontem, está tramitando. Eu já manifesto o meu voto contrário a este projeto. Eu acho que basta de criar taxas, de criar impostos para que a população pague. Se a vaca está dando leite e o leite está pouco, você tenta tirar mais leite da vaca, ainda até que a vaca morre sem ter mais como produzir leite. E nesse caso a vaca somos nós, o povo goiano, e querem tirar todo o leite dessa vaca. Uma hora não vai dar mais, Amaury, uma hora vai acabar, uma hora o povo vai se revoltar. Então a gente está aqui com o intuito de ajudar o governador a não ter revoltas. Por isso sugiro que retire esse projeto da casa. Eu não tenho condições de trabalhar esse projeto, na verdade eu sou contra ele de forma integral e eu gostaria que o governador pensasse da mesma forma. Só que pelo jeito ele não tem compaixão com o povo goiano e quer dar esse presente de Natal para você, cidadão, que é que você pague mais taxas quando for regularizar seu carro, transferir, comprar ou vender.
Governador, por favor, não judie mais do povo de Goiás. Tenha coração, tenha compaixão, da mesma forma que as pessoas de Goiás têm com a sua família hoje que passa por um momento difícil com essa Covid, e da mesma forma como também desejamos saúde para a sua família. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o seu primeiro secretário, deputado Cláudio Meirelles. O presidente havia informado que não haveria mais inscrições, mas tem aqui o deputado Paulo Trabalho e o deputado Alisson Lima. Então, Vossa Excelência, deputado Paulo Trabalho, eu revogo o despacho, concedo o tempo aí de 5 minutos sem direito a partes. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos. Ontem o deputado Bruno subiu a esta tribuna para falar das ações do governo, dos programas sociais, que nós não vimos ainda muita coisa acontecendo. E na sua fala ele disse que o governo do estado entregou 100 mil cestas básicas durante o auge aí da pandemia do coronavírus. Mas eu estava fazendo uma conta rápida, e 100 mil cestas básicas custou algo em torno de 5 a 6 milhões de reais. Esta casa, com aprovação unânime de todos os parlamentares, na liderança do presidente Lissauer, aprovou um repasse de 10 milhões de reais para o governo do estado, para o enfrentamento ao Covid. Então, essas 100 mil cestas básicas, quem pagou foi a Assembleia Legislativa, não foi a ação do governo do estado. Esses 10 milhões dariam para comprar aproximadamente 200 mil cestas básicas. Então, o governo não fez mais do que a obrigação de aplicar o recurso que foi economia dos parlamentares, que foi economia da casa, que foi repassado num momento difícil para fazer política pública. Mas faltou a contrapartida do governo. O que ele fez de iniciativa dele mesmo? Hospitais de campanhas que ficaram aí vazios, programas sociais que foram esvaziados também, né? Como Renda Cidadã e outros programas. Nós queremos saber algo que foi de iniciativa do próprio governo, porque até agora ele tem trabalhado com recurso do governo federal. Ele prometeu 17 policlínicas no estado de Goiás e ele só entregou uma até agora, deputada Mauri. Ele entregou uma policlínica com muita cobrança na cidade de Posse, que está funcionando com recurso do Ministério da Saúde e do governo federal. O equipamento, a aparelhagem que foi comprada lá foi com recurso do governo federal. Nós conseguimos também R$1 milhão com o deputado federal Vitor Hugo para comprar as máquinas de hemodiálise. Ou seja, se não fosse esse suporte do governo federal, o que estaria fazendo o governador Ronaldo Caiado? É por isso que quando ele apostou no cavalo errado lá atrás, que ele escolheu o Mandetta e o tiro saiu pela culatra, ele viu que não tinha futuro, que ali o barco era furado, ele voltou atrás e voltou a rasgar elogios ao presidente, porque sem o Bolsonaro, ele não consegue sequer ser reeleito, se bem que eu acho que ele não será reeleito, mas sem o apoio do presidente Bolsonaro, ele não tem a mínima chance. É por isso que agora ele está procurando, coronel Adailton, alinhar o seu discurso ao máximo com o presidente Bolsonaro. Porém, o presidente Bolsonaro não consegue mais transferir votos para o governador Ronaldo Caiado. Não consegue, porque a imagem dele está desgastada com os produtores rurais, com os 350 mil produtores que ele penalizou com as multas de GTA. A imagem dele está desgastada com os professores, com os servidores públicos em geral, com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, com os comerciantes, com os empresários, com as pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia. Então, sinceramente, eu vejo que será um governador de apenas um mandato só, e ele já está desesperado quanto a isso. E o que o deputado Cláudio falou aqui é realidade. Ele está tirando de todos, inclusive da UEG,
onde tirou os 2% da UEG, mais de 320 milhões de reais que a UEG recebia, neste ano, deputado, ela recebeu apenas 220 milhões. Ela teve uma redução de 30% no seu orçamento e a oposição alertou esta casa. Mas a base não ouviu. A base cega do governo, da qual eu fazia parte também, que aprova todos os projetos sem analisar o real impacto para a sociedade. Por isso que você ser um parlamentar independente é uma libertação, é estar de fato ao lado do povo, é não deixar o governo tratorar. 100 milhões de reais a menos para uma universidade que já estava em crise. É o desmonte da Universidade Estadual de Goiás e não faz concurso público para preencher o quadro de efetivo, para que possa ter vestibular em todas as unidades. E sendo assim, os cursos serão esvaziados e a UEG, de uma em uma, será fechada na maioria das cidades do interior do nosso estado. É um governo que não investe na educação, está indo na contramão do desenvolvimento. Tem a palavra para o pequeno expediente, deputado Alisson Lima. Boa tarde, presidente em exercício, deputado Humberto Aidar, boa tarde a todas e a todos, sociedade sempre acompanhando e atenta aos nossos trabalhos através da TV Assembleia, cumprimento a todos. Estou acompanhando a fala de alguns deputados da oposição desde a semana passada, mas principalmente nos discursos que foram feitos ontem, em relação à atuação do governo do Estado de Goiás nesses 2 anos. Principalmente a fala do deputado Henrique Arantes, do deputado Cláudio, e o contraponto que foi feito pelo deputado líder do governo, Bruno Peixoto, comemorando aí alguns dados, traçando algumas estatísticas, falando aí, por exemplo, de 100 mil cestas básicas. Líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, um governo comemorando durante uma pandemia de quase 1 ano a distribuição de 100 mil cestas básicas apenas, é um governo medíocre. É um governo medíocre. Deveria ser 100 mil cestas básicas por mês, já que apenas em Goiânia, nobre colega deputada Adriana Corsi, que teve uma expressiva votação aqui na capital como candidata a prefeita, só em Goiânia, deputada Adriana Corsi, nós temos mais de 150 mil pessoas desempregadas ou na informalidade. Então, se levarmos em consideração a dimensão do impacto social da pandemia em todos os cantos do Estado e o governo comemorando aí 100 mil cestas básicas em uma pandemia toda, sinceramente, líder do governo, deputado Bruno Peixoto, é um governo medíocre. E tem mais aí para poder agravar ainda mais a situação. Um governo que está sobretaxando cada vez mais a população, um governo que está tirando da educação, acrescentando lá atrás lá os 2% dentro do orçamento geral da educação, reduzindo o teto de gastos na educação, vindo agora com um documento público, deputados, dizendo que não vai cumprir a database mais uma vez para os servidores públicos do Estado de Goiás. Agora, em relação a criar categorias especiais, em que apenas algumas categorias conseguem um aumento salarial agora no final do ano, como foi feito na semana passada. Então, o pronunciamento do líder do governo foi muito infeliz ontem em dizer que esse governo é um governo que tem um saldo positivo para com a população. O que eu vejo, na verdade, nesses 2 anos agora que se completam de governo Ronaldo Caiado, realmente é um governo fraco, um governo oco, um governo que não gerou perspectiva de crescimento para a população. O que melhorou nos últimos 2 anos aqui no estado de Goiás em termos de perspectiva para a população? Absolutamente nada. O desemprego aumentando cada vez mais, os incentivos fiscais foram retirados de setores estratégicos, o estado deixou de crescer, de alavancar negócios. Recentemente o governo queria criar uma taxa de quase R$100 para todos os veículos emplacados na região metropolitana e o líder do governo sabe disso. Quem teve o papel de ir lá e de convencer o governador a não fazer isso foi eu. Eu fui particularmente no governador Ronaldo Caiado para não dar essa facada nos contribuintes da região metropolitana com mais essa taxa. O pano de fundo era interessante, era criar um subsídio para o transporte público na região metropolitana, ou seja, jogar milhões de reais diretamente no cofre das empresas. Ainda bem que eu tive realmente o compromisso com o povo goiano de ir lá no governador Ronaldo Caiado há uns 8 meses atrás e convencer o governador a retirar o projeto de lei que estava tramitando na Assembleia Legislativa. Um governo, conforme o deputado Lucas Calil sempre comenta aqui, acho interessante a fala dele, é um governo como se fosse um elefante gigantesco atropelando tudo numa loja de louças, de cristais e de vidros, né? Atropelando tudo, não respeita o povo goiano. Eu fico indignado. E olha que
Aqui, eu não tive compromisso nenhum com esse governo desde o começo, nem com governos anteriores. Mantenho aqui a minha independência, a minha identidade ligada junto ao povo goiano. Nós estamos atravessando a pandemia. Ontem, o secretário esteve em Brasília, deputado Humberto Aidar, o secretário de Saúde, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, o secretário Ismael Alexandrino, o governador também, e até agora não comunicaram claramente para a sociedade quando virá o processo de vacinação aqui no estado de Goiás. Estão falando por parábolas, estão falando aí por metáforas. Ah, talvez em março, talvez em abril. Ah, não, os estados não podem entrar numa guerra de competição pela vacina. Como não? Estamos falando de vidas humanas. Como não? Pelo contrário, Goiás tinha que ser o primeiro a vacinar o seu povo. Quando é em relação a incentivo fiscal, entra na briga. Quando é para poder tentar se incorporar aí no programa de recuperação de crédito do governo federal, aí entra na briga agora para poder vacinar, imunizar a sua população, fica falando metaforicamente durante meses qual que é a segurança que esse governo traz para o povo goiano. Um governo medíocre, um governo antropológico que governa só apontando os problemas do passado, criticando ex-gestões. Chegou a hora, realmente, senhor governador, do senhor assumir o controle e passar segurança para o povo goiano. Um governo até agora, infelizmente, medíocre. Tem a palavra ao pequeno expediente, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, cumprimento também a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Deputado Alisson Lima está totalmente equivocado. Está vivenciando uma realidade paralela. Todos os índices de criminalidade foram reduzidos. Todos os índices. Em relação, deputado Henrique Arantes, nós estamos observando melhoras em todos os aspectos no nosso estado. Todos os aspectos. A descentralização da saúde. Nós, deputada Amauri, digo isso porque atuo na área política, em especial da saúde pública. Nós hoje temos hospital em funcionamento com UTI na cidade de Porangatu, cidade essa do deputado Cláudio Meirelles. Em funcionamento com UTI em Porangatu. Antes, não tínhamos. Deputada Leda, está aqui, Diego Sorgato, prefeito eleito do Democratas, partido do governador, hospital no entorno do Distrito Federal, no entorno de Brasília. Temos também em Formosa. Nós temos a policlínica, deputado Paulo Trabalho, que não entendo o porquê da raiva, que nós estamos com a policlínica em posse, cidade de Vossa Excelência. Antes, tinha que ter uma consulta, um especialista, vinha para Formosa, para Brasília ou para a capital, andando quase 500 quilômetros, e hoje tem em posse. Vossa Excelência está sendo injusto, totalmente injusto. Deputado Cláudio Meirelles, na cidade, Vossa Excelência, Jussara e Porangatu já tem o hospital. Em Jussara, nós vamos em breve estar inaugurando uma policlínica. Estão vendo o tanto que tem atuado o nosso governador, melhorando a qualidade de vida da nossa gente.
Essa é a diferença. Então, deputado Henrique, deputado Cláudio, deputado Alisson Lima, que me antecederam, basta olhar os números. Vossas Excelências estão em uma realidade paralela, só pode. Só pode. Dizem agora criações de taxas. Não há criação de taxa, apenas referente à nomenclatura, porque todos sabem e acompanharam o que está acontecendo. Estava em relação às empresas que prestavam serviço ao Detran. Todos estamos acompanhando isso. A mudança de paradigma. O tanto que está mais barato para a população. Antes, deputada Amauri, era quase R$300 o emplacamento. Hoje, R$126. Essa é a diferença. Uma vistoria, e todos aqui sabem, uma redução de quase 40% no valor ao consumidor. Essa é a diferença do governo. Observe-se, deputado Amauri, que não há, por esse governo, não há qualquer falta de transparência. Inclusive, o nosso orçamento aproxima-se da realidade. Diferente da peça de ficção de governos anteriores. Esse é o governo da seriedade, da transparência, da verdade. E se tem dúvida, está aqui o deputado Diego Sorgato, que vai comprovar como está a saúde no entorno do Distrito Federal, em especial Lusiânia, que é a sua cidade. Ou então Formosa. Está aqui o deputado Tião Caroço, que também pode confirmar. Está aqui o deputado Paulo Trabalho, que a Policlínica em Poços, que tivemos juntos várias vezes. Esse é o governo da seriedade, da transparência e do serviço à população. Tem a palavra o senhor primeiro secretário, meu amigo Cláudio Meirelles, para proceder. Vossa Excelência quer... Ok, então, conceda a palavra à deputada Lida para o pequeno expediente. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corsi, é muito desagradável, senhor presidente, Cláudio, a gente ter que contrapor ou contra-argumentar o nosso colega. Mas como o nosso colega defende o governo como líder, é interessante que nós coloquemos a realidade do entorno. Se Lusiânia está passando bem com o hospital, não está chegando até nós. Aliás, lá em Valparaíso, nós temos a determinação ou a indicação de um hospital de urgência, que o processo está na mesa do competente deputado Ismael Alexandrino, já com área definida, faltando apenas desapropriar a parte estadual para se construir um hospital com 246 leitos, sendo 51 leitos de UTI. Não adianta dizer que Lusiânia está atendendo o entorno sul, o que não é verdade. Não é porque se tem agora um prefeito do Democratas, que se fez político no PSDB, é que está resolvido o entorno. Não é verdade. Lá em Posse, líder do governo, quem criou as policlínicas regionalizadas foi o nosso governo passado. Simplesmente concluiu-se um planejamento e uma obra já iniciada. Quando eu falo de hospitais em Porangatu, cadê o de Uruaçu? Por que não conclui o de Uruaçu? Birra política? Porque o prefeito é PSDB? Que é o Valmir? Conclui o de Uruaçu, aliás, está concluído, é só colocar para funcionar. Não existe na saúde de Goiás planejamento feito pelo atual governo.
Ele apenas está dando prosseguimento a um planejamento estratégico regionalizado do nosso governo anterior. Eu não vi uma ação nova. Eu ouvi muito bem meu colega Paulo do Trabalho pedir providências acerca do parque de diversões Paraíso Encantado, até o nome nós que escolhemos. Deputado, eu tenho o privilégio e o orgulho de ter estado presidente da Agência Goiana de Desenvolvimento Regional e ter entregue no nosso governo anterior, em 2013, sonhado no governo nosso de Marconi, com 10 parques. Infelizmente, conseguimos só aquele, mas é o grande orgulho. E como é que se não dá manutenção para a única diversão daquela região, inclusive, não só de Posse? A hemodiálise que não funciona, até hoje não funcionou naquela região. Então eu não concordo que a política de saúde pública foi implantada agora, não está dando conta de concluir a saúde pública que nós pensamos, e faz 2 anos que assumiu, está indo para o 3º. Na área de educação, a mesma coisa, aliás, desmontou a área de educação. Na área social, não adianta falar de 100 mil cestas, programas sociais não são ações imediatistas ou ações esparsas, programas sociais são contínuos, são para os vulneráveis. E na área de segurança pública, não se tem segurança pública sem planejamento anterior. Nós estamos colhendo IDEB do governo anterior. Nós vamos medir o IDEB desse governo ano que vem. Nós estamos colhendo frutos na segurança pública do planejamento do governo anterior, não deste governo ainda. E se falar em transparência, nós temos várias operações que aconteceram e foram abafadas. Aí nós temos transparência mesmo, porque não se diz nada na imprensa. E nós aqui na casa sabemos. Sobre taxas, nós não vamos cair nessa lorota, líder do governo. Nós seremos contra todas essas taxas. Contra. Lá na Comissão de Justiça, nós vamos dar um jeito de acabar com elas. Tem a palavra ao pequeno expediente, deputado Álvaro Guimarães. Boa tarde, nobres colegas, deputadas, deputados. Eu tenho ouvido atentamente, senhor presidente, as palavras e os discursos da oposição. Não sei que paixão tão grande da oposição, que dor de cotovelo que eles têm. O governador Ronaldo Caiado, há poucos dias atrás, apoiou, e nós vencemos, em mais de 160 municípios, as eleições para prefeito, vice-prefeito, vereadores no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, que trouxe para os goianos, em todos os cantos do estado de Goiás, hospitais com UTIs. Eu falo com conhecimento de causa, porque Itumbiara tinha um hospital aqui abandonado, que o governo anterior esteve aqui e lançou até pedra fundamental, dizendo que ia construir um hospital novo para a cidade de Itumbiara, ia dar o nome de José Gomes da Rocha, o nosso ex-prefeito que faleceu na penúltima eleição para prefeito aqui na cidade de Itumbiara. Lançou pedra fundamental, fez festa, e esse hospital foi só fantasia, não saiu. Foi obrigado, o governador Ronaldo Caiado teve, no seu trabalho, para inaugurar esse hospital aqui na cidade de Itumbiara, o Hospital São Marcos, um hospital que estava fechado com 200 leitos, sendo que nenhum leito de UTI estava também funcionando. Hoje nós temos aqui funcionando 20 leitos de UTI. O hospital já tem 50 leitos de enfermaria. E esse hospital
vai para 200 leitos, sendo 30 leitos de UTI a partir do momento que nós passarmos essa pandemia. Aí sim será um hospital regional com todos os atendimentos, de alta complexidade, inclusive. É um hospital, é um governador sério, honesto. O maior projeto, a maior ação desse governo é a seriedade e a honestidade com que trata a coisa pública do estado de Goiás. É um governador que nos orgulha, que vai a Brasília, vai em qualquer canto do Brasil e fala com autoridade de quem sabe falar e quem sabe fazer um bom governo. Olha, que nós sofremos muito no governo passado, governo esse que eu participei e ajudei no governo passado. Mas quando o governador Ronaldo Caiado assumiu o governo, era 10 meses de bolsa universitária sem pagar. Quer dizer, tinha a bolsa universitária? Tinha, mas não pagava. Merenda escolar que não pagava também, repassava o dinheiro para os municípios, da saúde que os municípios tinham direito e têm, não repassava também, era mais de 10 meses sem repassar. 1,6 bilhão só para o funcionário público. O governador botou isso em prática, resolveu essas questões. E hoje você pode ligar em qualquer secretaria que tem dinheiro em caixa. Explorou o contribuinte? Não, porque o dinheiro não foi para o ralo. O dinheiro que é arrecadado é investido com seriedade. E vocês podem ter certeza. O governador, a partir do ano de 2021, obras acontecerão em todos os cantos do estado de Goiás, porque vai ter caixa para poder investir. Investimento na saúde, já está fazendo com muita perfeição. Investimento em estradas de rodagem é o que vai acontecer, porque as estradas ficaram todas sucateadas também, em todo o estado de Goiás, esburacadas. E agora não. Agora nós sabemos que nós temos um governador sério, honesto, que nos dá orgulho, trabalhador, e que você não precisa ter medo de chegar em Brasília, em qualquer estado do Brasil, e falar que pertence ao estado de Goiás, que é do estado de Goiás, e que tem um governador sério e trabalhador. Você pode falar sem medo que você vai ser cumprimentado e aplaudido. Então, eu fico aqui, depois de 7 mandatos como deputado estadual, participando de várias administrações como deputado estadual, eu vejo que existe uma paixão grande demais da oposição. Será porque não tiveram os votos que pensavam que tinha nessa última eleição? Será porque perderam as eleições em quase todos os municípios que os deputados da oposição apoiaram? Certamente. Tem a palavra ao pequeno expediente, deputado Chico KGL. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputados, servidores, a imprensa e todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero, nessa tarde, estar usando a tribuna para cumprimentar a nossa primeira-dama, dona Gracinha Caiado, juntamente com a Adriana Caiado, pelo trabalho que vem sendo feito frente à OVG. Parabenizar pelo lançamento do Natal do Bem, a OVG do Bem. Foram mais de 5 alunos formados nesses 2 anos. Temos mais de 6 mil que estão estudando pela OVG. Mas eu quero falar de uma coisa nobre que vai atender aos anseios desses alunos. É que hoje o aluno, no governo passado, nos anos passados, eles recebiam R$150 ou R$300. E às vezes a faculdade custava R$1.600. Hoje não. Esse lançamento, esse programa vai atender esses alunos que vão receber 50% da bolsa. Se for 2.000, vai ter R$1.000 de bolsa. Então, isso é nobre, isso é uma coisa justa e tenho certeza que nós vamos estar formando pessoas
e eles vão estar sofrendo menos. Outra coisa que é relevante e é nobre também para esses alunos é que, se eles forem reprovados em uma matéria, eles não vão perder a bolsa, porque muitos alunos, às vezes na dificuldade, tendo que trabalhar e tendo que estudar, às vezes no meio desse tempo aí, tira nota baixa devido à correria, trabalhando muito, e aí quando perde a bolsa, param o seu curso e não dão continuidade. Então, não vai haver essas injustiças nesse governo e na OVG. Então, meus amigos, é isso que nós queremos estar falando aqui para vocês. Dizer que o governo, em 2 anos, vem trabalhando, vem reconstruindo o Estado. Temos a melhor segurança do Brasil. Goiás é referência em segurança. A nossa educação, todos os dias, a nossa secretária Fátima Gavioli está mandando recurso para o Estado, reformou, foram 1.060 escolas que receberam recurso para que os alunos, os professores deem início e para que começasse as aulas. Escolas que ficaram 20 anos sem receber uma reforma. Às vezes não tinha lâmpada, faltava um bebedor, e agora, você pode ter certeza, a educação de Goiás, ela está sendo prioridade nesse governo e na nossa população. E temos mais. A nossa economia também, Goiás é um estado que não caiu a arrecadação. Povo que trabalha, povo que paga imposto, e nós somos também campeão na geração de emprego. Então isso prova que o governo está certo, que o governo trabalha e que o governo quer o bem do nosso povo. Isso em 2 anos de governo, porque pegamos um estado que todos sabem da situação, aonde não tinha o andamento. Obras, se aproximavam as eleições, iniciava-se umas obras, era o lançamento. Terminava-se as eleições, paralisavam-se aquelas obras. E nós estamos terminando. Rio Verde, 7 escolas estaduais recebendo quadras cobertas. Recebemos a Cunha Basto, que foi também pedido do nosso presidente Lissau, do nosso prefeito Paulo do Vale, e atendido pelo nosso governador e pela nossa amiga. Teremos lá a primeira... O Hélio vai falar? Vai. Deputado Hélio de Souza pediu pequeno expediente. Senhor presidente, Lissau, o parlamento é um local adequado para se fazer o debate. Agora, eu vejo que não dá para debater o governo de Marconi Perillo com nenhum outro governo, e muito menos com o atual, na questão de obras. Marconi Perillo, ele inovou, teve visão de futuro, e se fizermos uma análise crítica, ele atingiu os anseios da população goiana exatamente pelo motivo pelo qual foi reeleito várias vezes, 4 vezes. Eu era deputado em 95, junto com o Humberto Aidar, que está aí, e ele sabe muito bem que naquele tempo um soldado ele ganhava menos que o salário mínimo e ganhava uma gratificação para poder atingir o salário mínimo. E o governador Marconi deu dignidade à categoria dos profissionais da segurança pública, dando um plano de carreira que desse dignidade, criando condições para que fossem tido as promoções necessárias. Em 2012, a Assembleia foi participante decisivo
para que permitisse que desse dignidade às promoções aos soldados, que às vezes ficava 20 anos no batente, na frente, e não era reconhecido. Então, esta maneira que teve o governo Marconi Perillo de enxergar o servidor foi muito interessante. E, com certeza, que os frutos que se colhem hoje na área da segurança pública foi plantada pelo governo Marconi Perillo. Na questão de saúde, Marconi foi simplesmente impecável. Ele é o responsável pela dignidade hoje que podemos dar de hospitais públicos de excelente qualidade. Eu diria que a abertura do HGG, Hospital Geral de Goiânia, Alberto Haas, que é um modelo de gestão, é um modelo de que se pode e deve fazer uma medicina de alto nível, de alta complexidade, para permitir a milhares de goianos um atendimento digno. Eu diria que só foi possível porque Marconi Perillo recuperou o Hospital Geral de Goiânia. Da mesma maneira que construiu, de uma maneira que eu diria de descentralizar a saúde, ele construiu o Hospital de Urgência de Anápolis, Henrique Santino, construiu, junto com o então vice, doutor Alcides Rodrigues, que posteriormente foi governador, mas iniciativa de Marconi Perillo de construir o Hospital de Urgência de Santa Helena, beneficiando aquela importante região sudoeste. E para nós que somos aqui de Goiânia, somos muito gratos pelo Hospital de Urgência Otávio Lage Siqueira, o GOL, que é homenagem a um dos homens mais ilustres da história de Goiás, Otávio Lage. Quando qualquer cidadão chega no GOL, ele fica impressionado pela estrutura que foi colocada ali naquele importante unidade de saúde e permitiu, e está permitindo, que a dignidade do atendimento de urgência e emergência em Goiás tenha ali uma referência importante. Eu diria que em regiões distintas do estado, a presença que o governo teve. Todos sabem que temos o hospital de urgência aqui da região norte, que praticamente 90% está pronto. Tem 2 anos, estamos aguardando apenas a conclusão do que está faltando, que é a área administrativa, para ser inaugurado. Então, não tem como comparar o governo de Marconi Perillo com outros governos, quando se trata da questão de discutir obras. É praticamente impossível. As duplicações que Marconi fez, Goianésia é muito beneficiada, a região norte, que é a rodovia GO 080, a GO 020, a GO 060, todas duplicadas. Então, eu acho que essa discussão, quando se tem fatos concretos, é impossível ser feita nessa questão de... Deputada Mauri Ribeiro. Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, presidente, e todos que nos assistem aqui pela TV Alego. Senhor presidente, eu quero pedir aqui, principalmente ao líder do governo, Bruno Peixoto, todo e qualquer projeto que adentre essa casa, principalmente os deputados da base, projetos que venham do governo, os deputados da base, primeiramente, têm que ter conhecimento da matéria que está chegando a essa casa. Se for necessário em matérias polêmicas, que venha alguém do governo e preste aqui esclarecimento aos deputados da base. Porque, infelizmente, os deputados da oposição têm conhecimento de projetos antes mesmo destes chegarem a essa casa. E os deputados da base não têm conhecimento e nem explanação. E eu, como deputado da base, me sinto desmerecido e envergonhado por tal atitude. Um projeto como esse, que chegou nessa casa ontem,
que a oposição criticou na tribuna e que nós não sabemos sequer o que existe dentro do projeto, o que é vergonhoso. E o próprio líder de governo, da base qual nós pertencemos, também não tem conhecimento e explanação. Então aqui, fica, senhor presidente, o meu pedido ao governo do estado, o qual, volto a dizer, sou base, mas exige um mínimo de esclarecimento para que possamos votar ou então recusar qualquer projeto nessa casa. E vou dizer uma coisa, mesmo eu sendo base, eu não vou votar projeto que eu não tenha conhecimento. Na semana passada, deputado Adailton, por falta de esclarecimento, um projeto importante que veio a essa casa, a redução de CMS aos produtores de eucalipto, foi rejeitado pela oposição. E foi rejeitado por desconhecimento, nesse caso, até mesmo da própria oposição, que teria votado a favor do projeto. Por desconhecimento, votaram contra, e assim, muitos produtores de eucalipto no estado foram prejudicados com essa não permissão dessa redução no ICMS. Então, essa explanação, esse esclarecimento não se faz justo somente para a base, mas também para que a oposição possa votar ao lado do governo. Era só isso que eu queria dizer e esclarecer. Está dado o recado. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o senhor primeiro secretário, deputado Cláudio Meireles, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto de lei... Perdão, deputado. Eu fiz confusão aqui que estava na página errada e eu tinha saído o deputado Humberto Aidar, que estava na presidência, mas é os projetos de lei apresentados na presente sessão. Revogo o despacho e passo a palavra para Vossa Excelência. Está muito educado. Não é assim? Ele não é assim. Projeto de lei 814, de 9 de dezembro de 2020, dispõe sobre a acomodação e locação local único e identificado de produtos destinados a indivíduos celíacos. Deputada Leda Borges. Outro projeto, senhor presidente, é o 815, de 9 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a realizar o cadastro único habitacional do Estado de Goiás. Deputado de Rio Verde, Chico KGL. Tem mais algum? Senhor presidente, somente isso. Perfeitamente. Estão em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sendo só esses projetos apresentados na presente sessão, eu passo a palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2020-5128, do Ministério Público do Estado de Goiás. Altera a Lei Complementar 25 de 6 de julho de 1998. Está em discussão. Quer discutir? Para discutir, deputado Cláudio Meireles. Senhor presidente, que coincidência agradável. Ao discutir o projeto do Ministério Público, eu tomo a liberdade para comentar aqui os pronunciamentos dos deputados da base. Quando criança, contava aquela historinha do binóculo. Olha, se aquilo virar realidade, o deputado Bruno Peixoto corre o risco do nariz crescer.
dizer que o estado de Goiás tem um hospital em Porongatu é a melhor notícia que o governo está dando. Só tem que avisar o prefeito que o estado estadualizou o hospital, mas esqueceu de falar isso para o prefeito, que banca as contas. Tem que comunicar à Assembleia, que não aprovou, e também tem que comunicar à Câmara de Vereadores, para se dar o processo legal. Porongatu banca sozinho um hospital. Todo acidente que tem naquela região, na BR-153, que são muitos, é o município de Porongatu que banca, mesmo de pessoas que é de outros estados. Todas as cidades vizinhas de Porongatu, quando tem problema, encaminha para o Hospital Municipal de Porongatu. E o hospital tem o nome de Hospital Regional, mas de regional não tem nada. Ele é 100% municipal. E aí o líder do governo vem cantar de galo, dizer que é o Estado que banca o hospital, dizendo que o hospital é do Estado. Esqueceram de avisar o povo de Porongatu, mas eu vou falar. Eu vou dar um recado. Que governador maravilhoso. Estadualizou o hospital de Porongatu. Tem que avisar o prefeito e a próxima prefeita para não gastar mais nem um centavo. Porque o governo do estado é que vai bancar. O Bruno Peixoto falou, está falado. Agora, é lamentável que eu vejo um deputado do governo ir à tribuna e reclamar que não é comunicado os projetos do governo. Que situação ingrata e injusta que o governo faz com esses deputados da base. E é revoltante mesmo, porque nós da oposição, o Bruno Peixoto liga, fica até altas horas da noite falando com a gente, explicando cada projeto que vem. Como é que pode isso, gente? O Bruno fala conosco da oposição, dá satisfação, pede até oportunidade, autorização para que possa entrar o projeto, e ele mesmo não faz isso com os colegas da base? Ah não, Bruno, ontem você me ligou à noite, ficou quase 1 hora conversando comigo, por que você não faz isso também com Júlio Pina, Coronel Adailto, deputado Amauri? Eu estou aqui à prova que você me ligou, me dando satisfação, já ligou para a Leda, ligou para o Humberto Teófilo, e você não faz a mesma coisa com os deputados de governo. É por isso que eu digo, santo de casa não faz milagre, não faz mesmo. Deputados da oposição são mais prestigiados que o da base. Sempre foi assim, deputado Amauri. Sempre. Não é desse governo, não. Do governo passado também era assim. Senhores, eu voto favorável ao projeto do Ministério Público. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas parlamentares que estão aqui presencialmente e também de forma remota, em especial aqui o meu vizinho Tião Caroço, que estou vendo aqui, a todos que nos acompanham aqui pela TV Alegre e também nas nossas redes sociais. Primeiro, quero deixar o meu voto favorável a esse projeto do Ministério Público
e também deixar sempre a minha admiração, meu carinho por essa instituição, da qual eu iniciei minha carreira como estagiário, estagiei com a doutora Marísia, posteriormente com a doutora Dirlene, e deixo aqui o meu abraço a todos os membros do Ministério Público, a instituição que eu aprendi muito durante a minha carreira profissional e com certeza foi primordial durante esse período que eu trabalhei no Ministério Público, eu passar no concurso para delegado de polícia. Então está aqui meu voto favorável. E também quero dizer e repetir, na verdade, sobre o projeto que extingue vários fundos especiais. Mas hoje eu quero chamar a atenção do Comando da Segurança Pública. Eu quero chamar a atenção aqui do comandante da Polícia Militar, do comandante do Corpo de Bombeiro, do chefe da Polícia Civil, superintendência da Polícia Civil, do delegado geral, do chefe geral de administração penitenciária, que é o diretor, que até agora eu não vi nenhuma manifestação dos senhores a respeito da extinção desses fundos. E eu estou falando aqui, colegas da Segurança Pública, porque amanhã eu estarei voltando para a delegacia, e hoje eu estou defendendo aqui a Segurança Pública para defender um mínimo de independência que nós podemos ter, que é através dos fundos especiais. Esses fundos que chegam recursos para reaparelhar bombeiros, a polícia militar, que chegam através da arrecadação de investigações de lavagem de dinheiro, de organização criminosa, através dos emolumentos, que nós destinamos aqui 0,25% para o FESACOC, podemos dizer uma mixaria, mas que vai ajudar muito para a questão das reformas das delegacias. E eu estou vendo aqui, vocês comandantes, se acovardarem. Até quando nós vamos nos agachar para governos que vêm e querem massacrar e pisar na cara de todos os membros aqui da Segurança Pública, comandantes, chefe da Polícia Civil, superintendente da Polícia Civil? Até quando nós vamos aceitar isso? Entra governo, sai governo, e tem comandante e chefe da Polícia Civil que não tem coragem de falar, de enfrentar, dizer que um fundo especial é importante. Eu estou falando isso aqui, que vão espalhar aqui para toda a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e policiais civis, porque eu sou da Segurança Pública e sou apaixonado pela profissão, sou apaixonado como delegado, sempre trabalhei junto com policiais militares, com policiais penais, e quando eu venho aqui defender e criticar o comando, eu estou defendendo a nossa autonomia e a independência. Nós não podemos aceitar. Eu gostaria de saber a opinião dos comandantes e do chefe ou da superintendência da Polícia Civil. Eu fui eleito, não às vezes com os votos primordiais da segurança pública, fui eleito com a maioria, mas que viu o meu trabalho como delegado de polícia, o cidadão de bem que votou em mim e quer que a polícia seja forte e independente. Então, enquanto que estiver projeto aqui que venha diminuir a autonomia, uma certa independência. Quando eu falo uma independência, a gente sabe que não existe, mas quando eu falo de um fundo especial, de um dinheiro que chega, nós temos esse recurso que dispensa qualquer autorização do governo para nós comprar armamentos, para nós estar reformando delegacias. Comandos, chefes da segurança pública, até quando nós, eu falo nós, que eu represento aqui, um dos que representa a segurança pública, vamos acovardar para que governo entra, sai governo e nós continuamos desse jeito? Ou nós vamos acordar, ou então a polícia vai acabar. Por isso que bandidos ainda curtem com a nossa cara. Vamos enfrentar e vamos defender as nossas poucas prerrogativas que nós temos. E os fundos especiais é o mínimo que nós podemos ter, que fica aqui registrado, flagrante neles. Deputado Bruno Peixoto. Próximo? Ok. Então, encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico.
24 votos, está aprovado em 25 agora, todos favoráveis. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, projeto número 2020-3045, do nobre deputado delegado Humberto Teófilo. Dispensa as pessoas com transtorno de espectro autista com deficiência intelectual. Segunda discussão e votação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Deputados, se alguém estiver com dificuldade de votar, quem está virtualmente, por favor, comunique aqui. Não, já tem voto aqui, deputado. Só estou resolvendo um negócio que já vamos proclamar. Está votado, está votado. Exatamente. Vou... 25 votos, está aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2020-5070 da Governadoria dispõe sobre o Programa Universitário do Bem, ProBem. Está em discussão. Para discutir, deputada Leda Borges. Questão de ordem, senhor presidente, enquanto a deputada chega à tribuna. Tem a palavra, deputado. No momento oportuno, Vossa Excelência consultar o plenário para a realização da CCJ, hoje após a ordem do dia? Perfeitamente. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, nós estamos vindo para a segunda votação desse projeto de lei, que nada mais é que a Bolsa Universitária, que ficou sem abrir vagas, suspensa para novos alunos durante 2 anos. Por esse motivo, deputado Álvaro Guimarães, eu sou favorável ao projeto, mas eu creio que, mesmo devendo 3, 6 meses que sejam, nós tivemos 10 anos de governo, 4 mandatos do governador Marconi Perillo. Nós implantamos esse programa que foi copiado pelo governo federal, tanto quanto a renda cidadã, e o senhor que compôs o governo, votou e sabe disso, e que quando se acaba um governo, mesmo ficando despesas a serem pagas, quando se tem um governo sério, como dizem que é deste governo, todas as empresas não deixam de cumprir os convênios e as parcerias, porque sabem que vão receber. Isso não é desculpa, isso é uma tentativa de desconstrução de história. E quem desconstrói a história dos outros está propenso a nem ter história, porque fica tão preocupado em desconstruir
o que foi construído, como agora os fundos da segurança pública, como esse projeto, como Renda Cidadã, como o Natal Solidário, que agora é Natal do Bem, como se tivesse Natal do Mal, que não governa, não governa. Bola para frente, chega de retrovisor, chega da base ficar vindo aqui e dizer apenas que esse governo é transparente e sério. Isso é muito pouco, isso é obrigação. E muito me admira, deputado Álvaro, o senhor quando disse que ficou obras para trás, que deixou dívida, mas o senhor não abriu mão da base enquanto o senhor esteve conosco. O senhor não virou oposição em momento algum, a não ser para a próxima eleição, que foi a que nós disputamos última. Eu respeito muito o senhor, mas eu acho que esse discurso, ele já basta. O Marconi é um visionário para trabalho. O Marconi colocou Goiás para o mundo. Ele abriu Goiás para o mundo. Esse governo não está pagando dívida. Não está pagando dívida com a União, desde que a pandemia começou. Nós pagamos muita dívida, o senhor sabe quanto? Dívida interna, 10 bilhões. E esse governo quer prorrogar o não pagamento de dívida que está lá no Congresso Nacional. Mas as dívidas existem. E o governador Marconi pagou para trás e para frente, para trás e para frente. O senhor sabe disso. Nós, deputados, sabemos disso. É muito ruim. E quem reconhece os governos de Marconi foi o povo, que deu a ele 4 mandatos de governador. O Caiado tem que olhar para frente. Esquece retrovisor e desconstrução de liderança. Ele precisa se tornar uma liderança. Essa história de cidades que ele elegeu, democratas não elegeu tudo isso não. Vocês estão contando com a base. E base, deputado, o senhor sabe como é base. Partidos de base. Ano que vem é que nós vamos ver quais são esses partidos da base mesmo. Democratas não elegeu isso tudo não. Elegeu 46. E o PSDB 21. Não é assim a história. Para que desconstruir governos que foram tão importantes na segurança pública? Foram democráticos e republicanos da segurança pública, na educação, os avanços que nós tivemos, na área de assistência social, de promoção do ser humano, e está sendo tudo jogado por terra. Só tem projeto aqui desconstruindo a UEG, desconstruindo a Bolsa Universitária, que retorna, e eu assino porque é importante, mas para mim chama-se Bolsa Universitária. Porque foi assim que ele foi criado, pensado, implantado. Forma mais de 100 mil pessoas nesse estado. É isso que nos entristece. Para alguém crescer ou construir liderança, não é desconstruindo a que existe. Para discutir, deputada Mauri Ribeiro. Senhores deputados, eu já há algum tempo não subo nessa tribuna para ficar discutindo o que fez e o que não fez. Parece que os nossos discursos da oposição é sempre o mesmo e da base é sempre o mesmo. A oposição ataca e a base defende esse governo. Mas eu ouvindo agora a deputada, não tem como não falar. O governo Ronaldo Caiado, eu não concordo, deputados, mesmo sendo da base, com 100% do que acontece. Mas eu só voto o que eu concordo e o que eu acredito que é para o bem maior do Estado. Eu não estou preocupado com uma categoria. Eu estou preocupado com mais de 6 milhões de pessoas que existem e que vivem dentro desse Estado. Dizer que o governo do Ronaldo Caiado, que não é um governo sério,
É um absurdo. Deixa eu falar para vocês. Governo sério, que foi citado aqui, que o governo que o Ronaldo Caiado sucedeu, é um governo sério? Eu fui prefeito. Governo sério não deixa restos a pagar, paga. Governo sério, senhores deputados, não deixa folha de funcionário público sem pagar e entrega o mandato dessa forma. Governo sério não paga R$500 mil de aluguel por uma secretaria de educação, sendo que existe prédio próprio e que não precisava pagar. Pior ainda, deputado Antônio, governo sério paga, porque não adianta alugar por R$500 mil e entregar para o governo que sucedeu 1 ano de atraso. 6 milhões só de aluguel de um único prédio. Governo sério não pega a nossa polícia militar e paga a um policial R$ 1.500. Governo sério não faz isso. Esse governo pode ser estigmatizado de muita coisa, menos de corrupto e de não ser um governo sério. Volto a dizer, fui prefeito e me entregaram uma terra falida. E eu não repassei ao meu sucessor da mesma forma. Quem me sucedeu, o qual eu apoiei, vai entregar dia 31 de dezembro, eu acredito, sem restos a pagar e com a folha em dia. Isso é sinônimo de governo sério. Governo sério tem responsabilidade com o que faz, não joga para a multidão, faz o que tem que fazer com responsabilidade. Acredito eu que esse governo, Ronaldo Caiado, está tomando algumas decisões impopulares, mas necessárias para que o governo se restabeleça. E uma das maiores visões que nós temos é o pagamento do salário do funcionalismo em dia. Não foi o governo Ronaldo Caiado que disse que não terá aumento do funcionalismo público. Não foi. Essa decisão vem do governo federal devido ao que nós estamos passando nesse país e no mundo, uma pandemia. É uma crise jamais vista no mundo. E o estado de Goiás não é diferente do restante do mundo ou do país. Então, só para deixar claro, quando disseram aqui que o governo Ronaldo Caiado não é um governo sério, ou incitaram a isso, e que a gestão passada era séria e que se perpetuou durante mais de 16 anos no poder, e por causa desses 16 anos no poder é que nós estamos vendo o reflexo de tudo que está sendo feito agora. A falta de dinheiro, e nenhum político, doutor Antônio, nenhum político corta na própria carne o bem daquele que o elegeu. Se corta porque há necessidade. E volto a dizer, governo sério não trabalha para nenhuma classe. Tem que trabalhar para 6 milhões de habitantes que vivem nesse estado. E volto a dizer, governo sério não deixa milhões, bilhões de restos a pagar para o seu sucessor. Está dado o recado. Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhamento de voto, deputado Álvaro Guimarães. Presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, eu ouvi atentamente o pronunciamento da deputada Leda. Deputada essa muito importante, principalmente pelo seu trabalho no entorno de Brasília. Deputada, eu participei em muitos anos ajudando o governo passado. Ajudei e o governo não só errou, ele acertou no início, acertou bastante. Prova disso é ter sido reeleito, igual o doutor Hélio, há momentos atrás, disse. Mas o governo, no final, ele se perdeu. Aconteceram várias corrupções no governo, a senhora tem conhecimento disso.
E a sua falta de sucesso aí na sua eleição pode ser também porque a senhora defende o PSDB. Pode ser, sim, desgaste do governo passado. O governo trabalhou no início e trabalhou e deu certo. Agora, eu saí do governo porque, no final, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e sempre apoiando e ajudando o governo passado. Mas, no final do governo, membros do governo passado me perseguiram aqui na cidade de Itumbiara e nas cidades onde eu representava como deputado aí na Assembleia Legislativa. Só prefeitos que me apoiavam e apoiaram no passado, eu perdi 4 prefeitos naquela oportunidade. Só tive sucesso na minha eleição porque eu tenho uma estrutura de votos, graças a Deus, de muitos anos, trabalhando corretamente e com seriedade. A senhora sabe muito bem disso. A senhora sabe disso. Então, olha, eu não faço acusações injustas. A senhora sabe. Eu, quando falo que fulano errou, porque tem erro, e todo mundo sabe. Por isso é que eu falo que o governo, no final, olha, deixou de pagar obrigações importantes, deixou de repassar dinheiro para os municípios, que era de obrigação do governo, deixou de pagar a bolsa universitária. Esse salário de R$ 1.500 para um policial que nos defende, que dá segurança para nós, é um absurdo. E esse governo de agora já corrigiu isso aí e vai continuar corrigindo. A senhora pode ter certeza, com seriedade, honestidade, a gente consegue chegar lá. O Ronaldo vai fazer um grande governo, eu tenho certeza disso. Voto a favor desse projeto, senhor presidente. Encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito o registro do voto no placar eletrônico. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Presidente, questão de ordem, muito obrigada. Senhor presidente, o líder do governo tinha se comprometido com a oposição para deixar a questão do critério do CAD único e a questão do Enem, como o senhor resolveu? Tirou o Enem? O Enem não é parâmetro mais, Não, exatamente. mas o CAD único ficou? Isso. Muito obrigada, senhor presidente. Mas ainda vai 24 votos favoráveis, 2 abstenções. Está aprovado com um total de 27 votos agora, 25 favoráveis e 2 abstenções. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Senhor presidente. Só um minutinho, deputado. Dá uma questão de ordem para a deputada Leda Borges. E eu gostaria de, em nome da oposição, dizer que nós aprovamos o que entendemos que seja importante, senhor presidente. Nós contribuímos muito, o senhor que é presidente, que conduz a casa, o senhor tem visto que nós debatemos, mas que nós temos bom senso e que votamos naquilo que acreditamos. Porque fica parecendo que a gente discute apenas governo passado e governo atual. Quando começam a nos provocar, quem começou com essa história agora de novo, foi a situação. Todas as vezes que a situação ficar comparando governos, olhando para retrovisor, nós vamos reagir. Agora, aqui fica a minha demonstração de que o nosso mandato ele é sério. Ele vota naquilo que crê, mesmo vindo do Executivo. Ninguém faz uma oposição burra aqui, não. Nós fazemos uma oposição técnica. Fica esse registro sobre a nossa oposição. Muito obrigado, senhor presidente.
Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, 5069, autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar por meio de doação onerosa os imóveis que especifica para a construção de unidades habitacionais de interesse social. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito o registro do voto no placar eletrônico. Vamos olhar a sua matéria aqui, viu, deputado? Deputado Henrique César, tenta novamente no chat Ok, mas no chat aqui da nossa reunião, Vossa Excelência entra e consegue votar. O deputado Henrique César, seu voto foi registrado aqui, tá? O deputado Hélio está fazendo um lanche tradicional do horário das 16 horas, né? — 25 votos, está aprovado em segunda discussão e votação. A Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 5077. Autoriza a abertura de crédito extraordinário no valor de R$ 175.172.773,20 em favor do Fundo Estadual de Saúde. Está em discussão. Para discutir, deputado Aledo? Para discutir é por lá. Então, tá, eu vou dar um encaminhamento de voto para Vossa Excelência. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Para encaminhar voto, pode ser daí, deputada Leda Borges. Não, senhor presidente, eu gostaria apenas de também frisar mais uma vez que agora mesmo foi dito que o orçamento neste governo é quase que real. Também não é verdade. Em final de ano, nós estamos votando suplementação, é sinal de que o orçamento não foi o real. Então, cai por terra também esse argumento de que o orçamento neste governo, ele está real, e que no governo anterior era um orçamento irreal. Aí, ó, nós vamos votar, deputado Chico, nós vamos aprovar, porque é importante, mas é uma demonstração de que o orçamento não tem nada a ver com a realidade também. Muito obrigada. Encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito que registre o voto no placar eletrônico. Deputado Álvaro Guimarães, acabou de votar. Votou agora. Deputado doutor Antônio. Ok, já temos 21 votos, está aprovado em segunda discussão e votação. Com 22 votos agora, a Secretaria para a extração de autógrafo.
Processo em fase de segunda discussão e votação. 6311. Cria obrigatoriedade de adoção de programa de integridade, compliance, pelas empresas e entidades privadas sem fins lucrativos que contratarem ou firmarem ajuste de forma colaborativa com os órgãos e as entidades da administração direta e indireta do Executivo, Legislativo, Judiciário e órgãos autônomos e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de encaminhar o voto favorável, mas de lembrar também que quem começou com compliance foi o governo anterior pela Saneago. Portanto, um governo tão desonesto como se dizem, não ia colocar compliance. E seguiu no mesmo trajeto. Nós somos favoráveis ao compliance. Nosso voto é favorável, mesmo porque fomos nós que demos o pontapé inicial para o compliance. Encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito o registro do voto no placar eletrônico. Frente. 21 votos favoráveis, está aprovada em segunda discussão e votação. A Secretaria Prestação de Autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1695, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Vou emendar. Oi? Mas o que é aqui, então? Quer emendar? Você quer explicar a matéria, deputado? Explica aí, mas explica. Só um minutinho, o deputado Bruno vai olhar. Se Vossa Excelência quiser emendar, tem o direito. Senão, nós tocamos a votação. Tem alguém que pediu questão de ordem? Na verdade, nós estamos em discussão de matéria. Só um minutinho, é porque não está liberado para votação ainda, deputado. A hora que estiver liberado para votação, eu aviso Vossa Excelência. Está emendando? Então, emendado que foi, encaminha a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passo a palavra ao deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, apenas esses projetos. Encerrada a pauta da ordem do dia, senhores deputados, o deputado Humberto Aidar pediu a convocação após a ordem do dia da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Eu coloco em apreciação do plenário. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar na pauta da ordem do dia, eu encerro a presente sessão convocando CCJ para agora e outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.